Disparado, a pergunta que eu mais recebi nos últimos dias foi: a Binance é nacional ou não é nacional? Vou ter a isenção de 35 mil se eu negociar na Binance por ela ser nacional? Ou não? Não terei a isenção de 35 mil porque a Binance não é considerada nacional? O CNPJ da Binance vale para ela ser considerada nacional ou não? Fiz um trabalho de pesquisa, fiz um estudo, vou mostrar para vocês na tela todos os pontos, porque existem 3 cenários possíveis. Na verdade, existem 2. Um dos cenários não faz nenhum sentido, mas faz sentido para várias outras exchanges. Eu quero que você entenda os 3 cenários para você tomar a sua melhor decisão, perfeito? Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Bom, vamos lá. Antes de ir para a tela, deixa eu te falar quais são esses cenários. Cenário 1. Uma exchange, ela é brasileira, ela se registrou no Brasil, não interessa onde ela nasceu, tá? Ela nasceu lá nas Ilhas Seychelles. Beleza, se ela veio para o Brasil e seguiu a Receita Federal, presta atenção. Vem aqui para a tela que eu vou te explicar. Existem alguns órgãos que regulamentam aqui. Pra gente interessa a CVM, interessa a Receita Federal. Presta atenção nisso aqui. E com isso a gente vai responder se ela é brasileira ou não, tá? Que resposta é essa? Primeira coisa que você tem que entender, é brasileiro ou não para fins de imposto de renda. E aí eu vou colocar aqui, ó, 35 mil isento. E aí você entende, beleza? Então pronto. O que interessa pra gente são essas coisas aí. Ela é brasileira ou não? Porque se for, tem isenção de 35 mil e para saber disso a gente precisa olhar para CVM e para a Receita Federal. A opção 1, a empresa não segue a CVM. Como assim não segue a CVM? Não tem autorização para rodar no Brasil. Ó, não segue. O que acontece com essa empresa? Ela não pode ofertar tokens no Brasil. Ah, Michel, mas ela tá lá em outro lugar e a plataforma é em português. Ela pode sofrer alguma penalidade? Pode, tá? Pode sofrer uma penalidade da CVM. Isso não é problema nosso, tá? E aí como é que eu sei disso? Existe uma lei, existe decretos, existe um monte de coisa. Mas o que você precisa saber de forma muito resumida é isso aqui, ó. A lei 6385 lá do ano 76, ela criou a CVM e disse que a CVM vai regulamentar algumas coisas. E aí a resolução da CVM, a resolução número 160, ela diz o que ela vai regulamentar, entre outras coisas, a oferta pública de valores imobiliários, entre outros, tá? E a gente tem, inclusive, um ato declaratório. O que é um ato declaratório? Um comunicado da CVM. Agora, 18 de dezembro de 2023, a CVM pegou uma corretora, aqui a Zio Capital Market, que era lá das Ilhas Seychelles. Ela estava ofertando tokens no Brasil, utilizando de todas as ferramentas possíveis ali, mas não tinha autorização da CVM. Como ela não tinha autorização da CVM, ela tomou uma multinha aqui. Tá aqui, ó, multa diária de R$1.000 por dia, porque ela não tem regulamentação na CVM. Então, trazendo aqui para o nosso estudo, essa corretora segue a CVM? Não. Se ela não segue a CVM, obviamente não tem como ela seguir a Receita Federal. Então, ela é brasileira, tem os 35 mil de isenção? Não, ela não tem esses 35 mil de isenção. Você pode investir lá. Pode. Vou até colocar aqui, ó, posso investir? Pode, porque esses problemas aqui são problemas da corretora, não são problemas nossos. Só que se você pode investir, ela não segue a CVM, ela não segue a Receita Federal e ela não tem isenção de 35 mil, quem declara? Você, usuário. Como assim, Michel? Eu que declaro? Simples. A Receita Federal falou isso. Tá bem aqui na Instrução Normativa 1888. A Receita Federal diz aqui, ó, artigo 6º, fica obrigado à prestação de informações, que são as informações de transação e tal, as exchanges que estão no Brasil ou a pessoa física residente domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou fora de exchange, que é o DeFi, tá? Então, Michel, não tem nada no Brasil, não tem CVM, não tem Receita Federal, até a plataforma é em inglês, poderia ser. Você não tem isenção dos 35 mil, você pode investir, mas você tem que declarar. E quando eu falo declarar aqui, é IN 1888, declarar tudo, tá? Inclusive eu vou escrever aqui, ó, IN 1888, para ficar completão aqui para você. Beleza, mas agora tem uma opção 2. Que opção 2 é essa? Vamos fazer juntos aqui. A opção 2 é uma empresa que segue a CVM, ela não segue a Receita Federal, por isso ela não está isenta, você pode investir e você que declara. Mas e aí, o que mudou então da opção 1? E aí já você vai entender como essas coisas se conectam aqui. Nessa opção 2 estão um monte de corretoras que estão aqui no Brasil. OKEx, Binance e todas essas que a gente conhece aí,
Huobi, KuCoin, Gate, cara, tem um monte de corretora, acho que Gate não. Todas essas corretoras são internacionais, mas que tem parceiros no Brasil que aceitam Pix, por exemplo, elas se encaixam nessa opção 2. Ou seja, elas estão ofertando um produto no Brasil, utilizam ferramentas brasileiras, mas elas não são brasileiras e nem seguem a Receita Federal. Nesse caso, você tem que fazer a declaração, você não é isento dos 35 mil. Só que tem uma terceira opção. A opção 3 é o seguinte, é a corretora que segue a CVM e também segue a Receita Federal. Se a corretora segue a CVM e segue a Receita Federal, ela é brasileira para os 35 mil? Sim. Aí aqui não interessa se essa corretora é, por exemplo, a Mercado Bitcoin. Por que eu estou falando Mercado Bitcoin? O Mercado Bitcoin ela é brasileira, nasceu no Brasil, ou se ela é uma corretora que nasceu onde quer que seja e seguiu a CVM e a Receita Federal. Simples assim. Então, diferente dessa opção 2, essa opção 3 aqui, ela escolheu ser brasileira. Eu sempre cito o exemplo do Banco Santander. O Banco Santander é um banco espanhol. Só que o Banco Santander, ele veio para o Brasil e ele segue a CVM e ele segue a Receita Federal, além do Bacen também, mas aqui não entra no nosso contexto. Então, ele escolheu fazer tudo como pede a lei aqui no Brasil, então você é como se estivesse negociando no banco brasileiro. Aí, obviamente, você pode investir, só que quem declara a IN 1888? A corretora. Isso aqui é uma grande mudança. Para essa opção 3, você tem o seu imposto de renda simplificado e você tem a isenção agora de 35 mil reais. Ficou bem atrativo. E aí, para responder a sua pergunta, a pergunta de um monte de gente que perguntou aqui várias vezes, beleza, você já falou, já entendi a lógica do negócio, como é que chega na resposta. Mas e aí? A Binance, ela está na opção 1, 2 ou 3. Presta atenção nisso aqui. Hoje, a Binance está na opção 2. Hoje, por que eu digo hoje e tô enfatizando hoje aqui? Vou até colocar um amarelinho da Binance aqui, ó, para você ver. Ó. Eu tô enfatizando hoje aqui porque a gente não tinha uma regulamentação até então, exigindo algumas coisas como a gente passa até a partir do dia 1 de 2024. A Binance, ela segue a CVM, ela tem CNPJ no Brasil, ela tem uma série de estruturas no Brasil, ela tem escritório no Brasil, só que ela não segue a Receita Federal. Por que eu posso garantir que ela não segue a Receita Federal? Porque a Binance não entrega a IN 1888. Quem entrega a IN 1888 dos investidores da Binance são os próprios investidores. Como é que eu sei disso? Porque nada da Binance, duas coisas que eu sei aqui, nada da Binance veio na declaração pré-preenchida. Se ela entregasse isso aqui, viria. Outro motivo, na CPI, que teve há pouco tempo, que falou-se muito dos criptoativos, teve um representante da Binance e ele falou exatamente isso. Eles estavam regulamentados no Brasil de acordo com a CVM, mas eles não entregavam a instrução normativa 888, por isso, inclusive, foi uma das justificativas dele lá, dele não poder prestar todas as informações que a CPI queria. Ele disse mais ou menos assim, cara, eu não tenho essas informações porque eu não armazeno as informações eu não sou obrigado a dar porque eu sou uma corretora estrangeira que presta serviço no Brasil. Mas presta atenção, esse cenário aqui, eu vou colocar ele em verde, vou pôr um verdinho aqui e vou circular isso aqui. Esse cenário aqui mudou muita coisa. Vou até formatar aqui para ficar mais no meio da tela. Esse cenário aqui mudou muita coisa. Por quê? Passa a ser uma grande vantagem você investir em exchanges brasileiras olhando para o lado do imposto. Só que a Binance é a exchange com maior operação no Brasil. Será que a Binance vai correr esse risco por conta da IN 1888? Ela já tem toda a estrutura. Tudo que a Binance precisa fazer é falar assim, vamos entregar IN 888. Receita Federal, o que eu preciso fazer aí para entregar essa IN? Só isso que a Binance precisa fazer para que os usuários dela passem a ter 35 mil reais de isenção de impostos. Minha opinião pessoal aqui, se a Binance, na verdade, primeiro, minha opinião técnica, se a Binance não fizer nada, seguir do jeito que ela tá, não tem isenção de 35 mil, ela não pode ser considerada brasileira. Minha opinião pessoal, eles vão ajustar isso porque o Brasil é um mercado gigante. Seria um risco muito grande, pensando no negócio, a Binance dizer não para o Brasil no sentido de Receita Federal e ver muitos dos seus clientes que querem estar regulamentados, migrando para exchanges que cumpram a Receita Federal no Brasil. Só da exchange cumprir a Receita Federal no Brasil, já tem os 35 mil de isenção, beleza? Quando é que a gente vai saber disso? Cara, acredito eu que a partir
partir do dia 1º de janeiro de 2024, teremos a certeza disso. Não sei se teremos algo da Binance falando. Eu tenho uma informação interna, e isso vai para quem ficou até o final desse vídeo. Como escritório de contabilidade, a gente entrou em certo momento em contato com a Binance, falando mais ou menos assim: Binance, eu tenho um serviço aqui, você precisa prestar IN 888, vamos conversar? A resposta que eu obtive na época é: nós estamos aguardando a regulamentação, que deve vir no fim do ano. Isso foi lá por volta de agosto, tá? De acordo com essa regulamentação, nós iremos decidir se iremos prestar as informações da IN 888 ou não. Então, a Binance está com essa discussão interna. Muito em breve a gente vai saber. Expectativa de verdade, minha expectativa pessoal aqui é que todo mundo entre na opção 3 aqui, para que nós, usuários, possamos ter isso aqui que é o que a gente mais quer, que é a isenção dos 35 mil. Vamos torcer, vamos cobrar, enfim, seguimos acompanhando, e qualquer notícia você vai acompanhar aqui no canal. Tranquilo? Tamo junto, um abraço.